Você sabe o que é LGPD? Já ouviu falar da Lei Geral de Proteção de Dados? Sabe como as informações pessoais podem ser utilizadas pelo governo ou empresas? E o que são considerados dados pessoais? A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, padroniza normas e práticas para promover a proteção de dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. Isso inclui qualquer informação que permita identificar, direta ou indiretamente, um indivíduo vivo. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe para as instituições públicas e privadas uma nova forma de proceder, de trabalhar. Dados pessoais atualmente são considerados uma garantia constitucional, garantia de privacidade e de liberdade, inclusive, né? Uma emenda constitucional trouxe essa garantia que era implícita para o texto do artigo 5º da Constituição, tornando justamente uma garantia constitucional explícita, que é o direito à privacidade de seus dados pessoais. Desde 2020, preservar esses dados não é mais uma opção. É um cuidado do cidadão consigo mesmo e uma obrigação das instituições que fazem tratamento de dados. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará realizou um processo de adequação, incluindo a criação de um grupo de trabalho e o diagnóstico junto aos setores da Corte para adequar as áreas à legislação. Com o advento da lei, da LGPD, todas as empresas de setor público e privado elas têm que fazer adequação. E o Tribunal de Contas não foi diferente, certo? Então, o presidente ele criou um grupo de trabalho e esse grupo de trabalho vai gerir um projeto justamente para se promover essa adequação do tribunal. E como se dá essa adequação, né? O tribunal ele fez um diagnóstico, está elaborando um diagnóstico para saber quais dados pessoais ele realiza tratamento e quais os processos de segurança serão necessários implementar para que o cidadão que tem o seu dado tutelado pelo tribunal tenha a garantia de que aquele dado vai ser bem utilizado, não vai ser utilizado de forma indevida. Então, por essa razão, o tribunal está nesse processo de adequação. E esse processo é um processo contínuo, ele não se encerra. Nós vamos fazer um levantamento, um diagnóstico, e a partir desse diagnóstico nós iremos continuamente implementar projetos, né, para cada vez mais trazer segurança para esses dados e permitir que o cidadão, de forma transparente, saiba como esses dados estão sendo utilizados pelo tribunal, que também é uma exigência da lei. Se por um lado os dados das pessoas devem ser preservados, as informações sobre a administração direta e indireta nos 3 poderes devem ser divulgadas. Essa obrigatoriedade está prevista na Lei de Acesso à Informação, LAI. A Lei de Acesso à Informação ela surgiu em 2011. O objetivo principal dela é permitir que qualquer usuário normatizar como eles podem solicitar qualquer informação aos órgãos públicos. A novidade da lei é porque já existiam os princípios na Constituição. A Constituição já disciplinava que a transparência e a publicidade são princípios essenciais, que todos têm direito. Mas a lei veio regulamentar isso. De que forma um cidadão pode chegar em qualquer órgão público e fazer uma solicitação de informação para que o órgão tenha até inclusive prazo para responder a ele. Em regra, qualquer solicitação que o cidadão faça, o órgão tem 20 dias para responder essa solicitação do cidadão. Para avançar ainda mais, a Lei do Governo Digital utiliza o conteúdo da LGPD e da LAI para aumentar a eficiência pública, definindo princípios, regras e instrumentos. Essa lei é fundamental para o exercício da transparência ativa, porque a transparência ativa nada mais é do que o controle social. Com essa legislação fica possível, muito mais fácil, menos custoso, o cidadão conseguir exercer o controle, exercer pesquisas e verificar quais são os gastos que o governo está exercendo. Porque esses gastos são a obrigação da lei, a lei exige que todos esses gastos estejam lá acessíveis no portal da transparência do órgão. Estando no portal da transparência, o cidadão basta chegar lá, fazer a consulta e verificar como está sendo gasto o recurso público. E a transparência ativa é o setor público ele promover sem ser necessário uma provocação do cidadão de como ele está realizando suas atividades. Da mesma forma que o tribunal jurisdicionado, quando coloca essas informações nos seus portais,
consequentemente, vai ter uma economia de recursos, porque não vão chegar mais solicitações por jurisdicionados requerendo alguma informação. Toda vez que é uma solicitação, uma transparência passiva, o cidadão pede alguma informação no jurisdicionado, ele tem que parar um servidor para preparar a resposta, consultar os dados e informar o cidadão a consulta que foi feita. Se todas essas informações já estiverem no site, que justamente é a transparência ativa, o jurisdicionado vai ter um dispêndio muito menor no fornecimento dessas informações. Todas as ações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará buscam atender os interesses da sociedade de maneira plena, divulgar informações públicas de maneira ativa, proteger dados pessoais do cidadão, melhorar a performance da administração pública são atos genuínos da preservação da cidadania.